Pessoal, estamos aqui novamente para conversar com vocês sobre um tema muito especial, que é o lançamento da campanha Santa Casa SP Dá Voz a Todas. E para isso vamos conversar hoje um pouquinho com duas pessoas muito queridas, que já participaram de várias atividades, sempre nessa parceria em conjunto entre a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e a Irmandade aqui da Santa Casa de Misericórdia. É um prazer receber a Rita, em primeiro lugar, e a professora Maria Fernanda. Obrigada. Eu vou começar falando um pouquinho desse projeto. Então, a campanha que é Santa Casa SP Dá Voz a Todas. Como surgiu o mote, a ideia dessa campanha, Rita? Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente começar a falar a respeito disso. Essa campanha, na verdade, surgiu a partir de reuniões. Eu faço parte do Comitê de Humanização da Santa Casa de São Paulo e durante o planejamento das ações para 2020, algumas questões sobre violência doméstica em relação aos nossos funcionários começaram a surgir. E como a gente trabalha dentro de um processo interdisciplinar, nós fazemos grupos de trabalhos para atender às necessidades que vão surgindo. Então foi feito um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho trouxe as informações que a gente pretendia desenvolver quando falou-se de violência doméstica. E a gente convidou pessoas que poderiam contribuir, que poderiam falar um pouco mais a respeito disso. Por exemplo, o pessoal do SESMIT, que teria algum dado, alguma informação de absenteísmo por causa dessa questão, pessoas do próprio Comitê Avisa, que é o Comitê de Violência e Acidentes, pessoas que estão relacionadas ao Centro de Saúde Escola Barra Funda, que tem um grupo que já atua e trabalha em cima dessa questão. Então, nós fomos conversando com vários profissionais que poderiam contribuir para a gente ver o que faríamos para trabalhar essa questão tão delicada, né? E foi aí que surgiu a ideia da gente, a princípio, fazer uma comissão para acolher essas mulheres. De repente, a gente viu que essa comissão não daria conta, porque é muito complicado você trabalhar com essas situações, não é? E aí a gente percebeu que o melhor caminho seria fazer com que essas pessoas fossem instrumentalizadas, conhecessem os processos, conhecessem o caminho e nós fortalecêssemos a rede. É essa a grande sacada desse programa, né? É interessante que várias pessoas trabalhando em conjunto. Acho que isso é fundamental ressaltar. Em conjunto e de várias especialidades, né? Eu tenho desde médico, enfermagem, pessoal que é auxiliar, o serviço social é muito fundamental nesse processo, o pessoal de recursos humanos, então psicologia, todo mundo está envolvido dentro dessa atmosfera para criar uma possibilidade de acesso das mulheres que são nossas profissionais, de ter a disponibilidade para elas acessarem, né, na verdade, a rede. Então, às vezes, a pessoa nem sabe que ela está sofrendo violência, um empurrão, uma palavra mal falada, né? Ela não acredita que aquilo seja violência. Então, a princípio, a gente queria deixar com que elas aprendessem, que elas entendessem que há caminhos, que elas têm uma oportunidade de acesso e de cuidado. Inclusive, tem a questão da conscientização da violência, da pessoa saber, perceber, que ela está sofrendo violência. E muitas vezes a pessoa não percebe isso, né? Uma brincadeira, às vezes uma colocação entre aspas, que a pessoa julga inocente, ingênua, são palavras muito comuns, que a gente utiliza, Isso. E na verdade são o princípio também de todo um processo de violência. Isso, eu acho que a professora Fernanda ela pode falar muito bem disso, porque ela já estuda esse tema há muito tempo. Então, é uma característica muito importante a gente começar a fazer com que as pessoas comecem a perceber os caminhos e como que a gente pode identificar. A identificação e a conscientização de que ela está passando por um processo de violência é o fundamental para que ela comece a dar os primeiros passos para se acolher mesmo. Ela tem que se acolher para ser acolhida, né?
Não sei, Fernando, o que você acha? Fernando, o que você acredita? Conta um pouquinho, inclusive, na sua percepção, né, da importância, inclusive, dessa campanha. Então, obrigada pela oportunidade, obrigada, Rita, pela parceria, irmandade. Então, é um projeto muito feliz, né? Triste, porque a gente sabe do número alto de mulheres em situação de violência, mas essa proposta da campanha que veio da Irmandade é um projeto extremamente importante, né? Principalmente, acho que isso precisa ser retomado sempre, porque sabemos hoje, né, pelos dados da OMS, que 1 a cada 3 mulheres que buscam serviços de saúde estão em situação de violência doméstica. Então, 1 a cada 3. Ainda há uma subnotificação de média 30% desse número, sobre esse número. Então, se pensarmos que na instituição aqui da Irmandade, só nesse prédio central, temos mais ou menos uns 5.000 trabalhadores, e pensando que majoritariamente as mulheres são grande parte da força de trabalho de um serviço de saúde, podemos considerar que metade desse número são mulheres. Portanto, não há como negar que a violência não esteja fazendo parte desse processo, né? Quer dizer, fazendo parte da vida dessas mulheres. Então, essa campanha ela tem essa importância dado a esse número tão grande que nós temos aqui. Quando vocês falam sobre se conscientizar sobre sofrer violência, uma das coisas que eu acho que é importante sempre dizer é que todo mundo sabe quando algo te faz mal, né? Então, quando alguém te agride, quando alguém te humilha, quando alguém fala algo para dizer contrário a você no trabalho ou em casa, isso causa um mal-estar. Ter o nome como violência é algo interessante, que dos casos que eu já atendi, das pessoas e dos estudos que a gente faz e lê, quando esse nome é dado para aquele sentimento que ela já tem, que a pessoa sabe que é ruim, é muito interessante, porque muda a lógica, a percepção, no sentido de talvez ter muito mais força. A princípio é um choque, né? Mas depois disso há uma tentativa para poder enfrentar este problema, né? Então, essa sensação precisa ser conversada de alguma maneira em algum espaço com essas mulheres, né? Agora, falando um pouco também sobre a importância enquanto instituição de lutar contra a violência dentro dos seus espaços, isso também é importante no sentido da Santa Casa, de outra maneira, passar a dizer que não toleraremos mais violência. Não será tolerada, né, a violência. Não será tolerada a violência nas instituições e que a gente considera isso como um problema. Então, ter essa imagem institucional é fundamental, porque já é uma tentativa não, é um grande começo de mudança sobre o que é violência e o que não é, né? Porque grande parte das mulheres ainda tem medo, tem vergonha, se sentem culpadas pela violência que elas passam. E a gente sabe que a violência, ela é um construto social, ela vem das desigualdades, o significa ser homem, significa ser mulher, mediado por relações de poder. Então, ainda se tem na sociedade que as mulheres são inferiores e, portanto, elas podem apanhar, precisam apanhar para que elas tenham a vida delas, elas aprendam a viver melhor, a fazer comida melhor, enfim, para tocar melhor a vida cotidiana. E a gente sabe que isso não é o correto. Então, isso é violência. Então, eu considero um passo extremamente importante. E ter consciência do problema, acho que é o primeiro passo fundamental, né? Tomando a sua fala. No momento que você lança a campanha, é porque você sabe que você vai dar voz. Eu acho que esse nome, inclusive, é muito feliz, né? Tem uma pergunta que veio aqui pra gente, que eles queriam saber um pouco, na verdade é a Gabriela, né, que perguntou, para saber como é que surgiu o nome da campanha. Se foi uma construção coletiva, como é que surgiu um pouco o nome? Tudo que a gente faz dentro de um grupo de trabalho, né? E todas as informações que a gente pretende trazer, é tudo pensado no grupo. E o nome também foi um nome que foi bastante sugestivo, porque a gente gostaria de que as pessoas tivessem voz, que as pessoas pudessem se manifestar. E nada melhor do que elas terem a possibilidade de colocar verbalmente, né, tendo um espaço para falar a respeito do que sentem e identificar, né, o que acontece com o sentimento e com a ação que elas vão ter. Então, dar voz a ela é isso, olha, a gente tem um caminho, vocês podem falar, né? A ideia foi mais ou menos assim, né, Fernanda? E que nós estamos com você.
né? Isso, E que a instituição principalmente. está junto. Então, A gente está aqui. é um problema, nós entendemos que isso é um problema também, e nós estamos juntas para poder enfrentar a situação. Veio deste lugar, né? Agora tem uma pergunta que veio aqui pra gente, que é da Juliana, lembrando que nós estamos nesse momento de pandemia, né, de Covid-19, inclusive até por isso que a gente está num ambiente aqui mais arejado que o normal, né, tem as janelas abertas, né, o pessoal que está gravando com a gente está aqui de máscara, a gente tirou a máscara agora, está uma distância, né, um pouquinho maior do que a tradicional, mantendo as recomendações, né, da OMS e tudo isso. E a pergunta da Juliana é em relação à violência doméstica em tempos de confinamento. O Papa se manifestou sobre isso já, a Organização Mundial de Saúde também já se manifestou sobre isso, e nesse momento vocês lançam a campanha, o tema, né, Covid-19, coronavírus, pandemia, está em pauta sem dúvida alguma. Então o que a Juliana coloca, né, ela fez quase um texto aqui, mas é um pouco ouvir vocês sobre essa questão da violência doméstica em relação à mulher, principalmente, como a Fernanda colocou, nesse momento. Eu acho que a Fernanda pode falar bem disso daí, com mais propriedade. Pensando, associando o tema à campanha. Nós pensamos e conversamos bastante, né, Rita? Dizendo, né, considerando, lançamos a campanha agora, esperamos a pandemia, como a gente lida, e foi uma decisão do grupo de lançarmos a campanha neste momento, até para considerarmos, né, o momento que a gente está vivendo. Então, porque o que acontece? Na pandemia, o que a gente tem visto é uma exposição muito mais intensificada das situações conflituosas vividas pelas mulheres, né? Então, é até interessante quando a gente pensa assim, a gente está vivendo um contexto de guerra. Não sei se é guerra, porque a guerra tenta naturalizar todo mundo, colocar todo mundo no mesmo lugar, só que não, para a vida das mulheres a pandemia tem se tornado muito mais difícil, né? Complicada, porque se acirram muitas dificuldades, os problemas. Então, no momento da pandemia, as pessoas ficam mais tempo em casa, então os conflitos eles tensionam, ficam mais tensos, né? Há um tensionamento nesse momento. A questão do uso de bebida alcoólica, o desemprego, a dificuldade do contato com a rede, então, entre as mulheres. Muitas mulheres, a gente sabe da periferia, que elas trabalham, né? Tem trabalhos informais, e que para que elas desenvolvam esse trabalho, as crianças ficam com uma colega, e elas vão alternando entre elas nos dias das folgas, para que elas possam trabalhar. Isso já não existe mais. Então, essa rede, ela se perde, né? A questão dos vínculos familiares, que a gente costuma chamar de rede formal, rede informal, nem sempre sabe sobre o que está acontecendo com elas. Então, nessa situação, ela fica muito mais exposta, né? Dificuldade de falar com algumas pessoas. Apesar desse contexto, temos então, uma das coisas que é importante lembrar também é a violência contra as crianças, sexual, enfim, adolescentes, que também é uma questão a ser pensada e a ser problematizada, que isso se intensifica porque as crianças ficam em casa, né? Então, mais uma questão que eu acho que é interessante considerar sobre os números, não tem como fazer uma grande pesquisa. A professora Ana Flávia da Faculdade de Medicina até escreveu um texto falando sobre isso. Não tem como a gente afirmar ainda, né, com pesquisa sobre quão isso aumentou. Mas sabemos, comparando março, né, o período do começo da pandemia, 24 de março, início, não da pandemia, mas início do confinamento, 24 de março até 14 de abril, tivemos 16 mortes de mulheres, sendo que no mesmo período do ano passado foram 9. Então, quer dizer, temos dados importantes. Esse é um dado importante que nos mostra que realmente intensifica, né? Para além disso, tivemos um aumento de pedidos de medida protetiva em torno dos 22%, 23%, e também essa é uma questão importante de falar, que a própria rede ela tem trabalhado de um modo diferente, né? Então os serviços continuam atendendo, mas com uma redução de trabalhadores, principalmente o Ministério Público, enfim, a delegacia já tem a possibilidade de fazer boletim de ocorrência pela internet. As informações vão se modificando a depender das necessidades e do próprio contexto da pandemia, mas isso é importante reforçar, que tem se mantido como um espaço de pedido de ajuda. Então, um reforço importante que a gente faz, inclusive na nossa campanha, é o acesso ao 180. Então, esse telefone funciona 24 horas por dia, que é o Disque Mulher, eu acho, enfim, que dá para pedir ajuda, apoio em conhecer a rede local, onde buscar, o que fazer. O próprio 80, se precisar acionar a polícia, enfim, outros tipos de serviço vai orientar sobre como fazer isso. Então, quer dizer,
há necessidade de uma tomada de atitude, sim, e uma visibilidade essa questão. Né? Isso, e visibilidade também, né? E é o que a gente está tentando, fazer com que as pessoas identifiquem o seu sentimento, identifiquem a situação que elas passam, que é a violência. A partir disso, percebam que não estão sozinhas, que existe um grupo, que existe uma instituição que está voltada para que ela entenda que existe uma rede que pode ajudá-la e tem um caminho. Começa, por exemplo, pelo 180, né? Então ela tem um caminho, ela não precisa ficar sofrendo essa violência o tempo todo, né? Tem uma pergunta que chegou aqui da Eduarda, que a Eduarda queria saber sobre a duração desta campanha. Essa campanha ela começa oficialmente agora, no começo justamente do mês de maio, e ela tem uma duração, a ideia é que ela se prolongue, porque é uma questão que, como a Fernanda colocou, ela está às vezes submersa, vamos dizer assim, né? A campanha dá uma visibilidade, mas sempre dá aquele medo, né? Pelo que eu entendi da colocação aqui, esse assunto volta a ficar submerso. Então, qual que é a ideia dessa campanha em termos de futuro? O nosso desejo, nossa ideia é que isso se torne cultural, né? Dentro da instituição, se torne uma situação que contemple todas as necessidades e sempre. A gente começou com um projeto, com uma ideia, uma necessidade. A partir dessa necessidade foi se desenhando o como faríamos. E a gente está aqui agora falando de um programa que está se iniciando. Então ele tem início, mas se depender da gente não vai ter fim, né? Porque a ideia é isso, é que ela cada vez mais se multiplique. Quem está ouvindo a gente entenda que a gente está aqui para isso, para que as ideias vão surgindo. Pode ser que daqui a um tempo ela não tenha essa mesma configuração, mas o importante é que ela continue. A nossa ideia é que não pare. Eu não sei, Fernanda. É uma parceria importante, né? Reforço isso. Enquanto instituição Faculdade Santa Casa, a gente tem o Núcleo de Direitos Humanos, que a Rita faz parte, inclusive, que nós já temos uma estratégia de acolhimento, escuta e condução de alguns casos de intimidação, né? Enfim, sistemática, que principalmente chegam esses casos. Então, a própria Santa Casa, a faculdade, tem desenvolvido fortemente esse trabalho de apoio, e agora a gente passa para a Irmandade, né? Pensando um pouco na violência doméstica que as mulheres sofrem. Então, a minha participação mais ativa é no treinamento, desenvolvimento de uma prática que dê conta do acolhimento das trabalhadoras, e a nossa ideia é que se mantenha. Então, eu tenho 2 alunas que vão participar com a gente dessa campanha para pensar um pouco nos cartazes, que a nossa ideia é que os cartazes eles sejam atualizados mensalmente. Esse primeiro a Rita pode explicar melhor sobre ele, mas a nossa ideia é espalhar cartazes por toda a Santa Casa, inclusive banheiros, lugares que as trabalhadoras, desde a equipe da limpeza, a equipes que trabalham em outras funções dentro da Irmandade, tenham acesso, e sempre, sem culpabilizá-las, sem julgá-las, e uma proposta é oferecer, por meio do QR Code, que todo mundo acessa no celular facilmente, um resumo sobre a Lei Maria da Penha, para que as pessoas conheçam seus direitos cada vez mais e a gente intensifique isso, né? Porque se fala da Lei Maria da Penha, mas o que de fato ela pode oferecer? Qual é a proposta dessa lei, que é considerada uma ação afirmativa para a garantia dos direitos das mulheres à vida, né? A não sofrerem violência. Para além disso, consta na campanha também um QR Code com toda a rede de serviços do município de São Paulo, porque o que acontece também dentro da instituição, né, Rita, a dificuldade às vezes de falar para uma pessoa, falar para a chefia, enfim, e ela não quer de repente ser atendida no serviço, então a gente vai oferecer a rede. E, para além disso, a própria equipe do SESMIT e do Centro de Saúde Escola da Barra Funda, que tem um serviço de acolhimento às mulheres em situação de violência, que fizerem parte do território da própria instituição, né? Agora, esse cartaz ele tem uma escala de violência. Eu queria pedir a vocês rapidamente, só, né, não precisa entrar em detalhes, claro, né? Esse cartaz vai ficar disponível, né, na internet, juntamente, né, com essa nossa conversa, que é o primeiro de muitos, mas só que vocês façam um pouquinho dessa escala de violência rapidamente e como ela está no nosso cotidiano, e às vezes a gente não percebe. Exatamente. Quando a gente toma consciência de que um movimento qualquer, por exemplo, quando ela fala de piadas ofensivas, você é burra,
você é ignorante. Imagina, você não tem competência para isso. Eu estou ofendendo a pessoa, eu estou começando um processo de violência. E se isso é massificado dentro de casa, vai chegar um momento que aquilo ela vai acreditar. Vai ser uma crença que está sendo estabelecida para ela. E a partir dessa crença, ela vai começar também a agir dessa maneira. Eu sou uma ignorante, eu não tenho competência, eu não sei me virar sozinha, eu não vou conseguir viver sem essa pessoa, que é o agressor, né? E aí, o que traz esse primeiro cartaz? Primeiro, as cores dele, a gente gostaria de falar um pouquinho. O roxo aqui é uma cor que identifica esse programa de violência de uma forma geral, né? E aqui a gente fez um violentômetro que vai mostrando, quando você começar a sentir, escutar certos comentários, você já entra no estado de cuidado. Depois, peraí, já começa a ficar pior. Então ele vai intensificando a cor, como vai intensificando a situação. Tem uma situação aqui de intimidar, ameaçar. Olha, você não vai sair daqui porque eu não quero. Se ela está sendo intimidada e a pessoa às vezes não vai mesmo, a mulher não vai, porque tem medo, né? Não sabe o que fazer. E aí, quando chega nesse momento aqui do peça ajuda, é para você começar a identificar que você tem que sair dessa situação. Então, confinar, prender, a pessoa fica presa em casa, ela não tem acesso à rua, ela não pode falar com alguém que ela está sofrendo aquele processo, e pode chegar a situação de morte, que é o pior de tudo, né? Que a gente perdeu a luta aí, né? Nesse momento a gente perdeu a briga. Então, o primeiro cartaz está fazendo exatamente esse papel, de conscientizar, de começar a chamar atenção, porque às vezes a pessoa olha para cá, poxa, ele fala, meu marido fala assim comigo, meu companheiro fala assim comigo, minha companheira fala assim comigo, e aí? Será que eu estou sofrendo violência? É botar uma pulguinha atrás da orelha da pessoa, para que ela possa, aos poucos, ir identificando o que está acontecendo com ela e que ela tenha a possibilidade de tomar uma ação diferente. E onde ela vai poder acessar. São esses caminhos. Então, a ideia do primeiro cartaz é começar a provocar. E mensalmente a ideia é estar renovando exatamente isso, essas mensagens. A gente vai trocando essas mensagens, porque senão também as pessoas vão achar, acho que é só isso. Não é só isso, é muito mais. Ok, então vamos primeiro, para finalizar um pouco essa conversa, deixar a mensagem, então a principal mensagem dessa campanha, nesse primeiro momento de lançamento. O que a gente pode deixar para as pessoas, tanto aqui da Santa Casa, quanto de fora, porque na verdade essa questão, nós estamos tratando dela aqui dentro, mas ela é uma questão nacional, mundial, a gente sabe disso, né? Mas dentro da nossa casa, né? Literalmente usar essa metáfora, o lançamento dessa campanha, qual que é a importância, o que representa ainda mais esse trabalho conjunto, frisando isso mais uma vez, esse trabalho conjunto entre a Irmandade e a faculdade. Acho que isso é algo fundamental para uma melhor qualidade de vida para todos nós, né? Professores, docentes, alunos, funcionários de modo geral. Eu acho que tem um impacto muito grande. Uma coisa que eu queria só retomar, que o violentômetro, a gente retirou de um documento que circula, né, que é um documento oficial. Então nós aproveitamos, porque acho que tudo na vida a gente reaproveita, né? Então ele consta no nosso primeiro cartaz. Mas a importância dessa campanha é tornar o problema da violência contra as mulheres um real problema, né, a ser assumido por uma instituição grande, importante no campo da saúde, quando a gente entende principalmente que as mulheres têm muitos sofrimentos de saúde em decorrência da violência que elas sofrem. Acho importante que as pessoas também conheçam que, para além de pensar que é uma instituição de saúde, a violência doméstica tem impactos importantes no desenvolvimento econômico de um país, né? Foi feita uma pesquisa em Pernambuco, em 2017, não me lembro agora o título da pesquisa, mas mostrou que as mulheres ficam em média 18 dias afastadas do trabalho por conta de violência doméstica. E esse número varia de um dia a mais de 30 dias. Então, quer dizer, temos que falar sobre isso, né? O impacto para a economia que foi feito nessa pesquisa mostrou em torno de 64 milhões a ausência das mulheres no trabalho. A grande parte da força de trabalho são mulheres, né? Para além disso,
Eu acho que é importante considerar a dificuldade, então, delas se manterem no trabalho. Então, as mulheres que estão em situação de violência ficam menos tempo no trabalho. E se a gente pensar que o espaço da casa, que deveria ser um espaço de acolhimento, não é, isso significa que o trabalho, quando o trabalho compra esse problema, vai ajudá-la a enfrentar a situação, lembrando que esse problema não é dela. Então, a gente protege indiretamente essas mulheres, né? Porque há um número elevado de mulheres que deixam o trabalho. E, então, a gente acaba dando um suporte, uma mudança social de que violência é um problema de toda a sociedade, das empresas e da gente como um todo. Então, acho que essa mensagem e da parceria da gente, né? Instituição, faculdade, é super fundamental. Eu acho que nesse momento nós estamos criando pontes, não levantando muros, né? Porque quando a gente fala da Faculdade de Ciências Médicas e quando a gente fala da Santa Casa de São Paulo, não tem mais uma divisão. A gente está pensando naquilo que cada um pode contribuir e colaborar para que todo mundo atinja e entenda que violência é violência, né? E algo que eu acho que é importante, a nossa campanha começa dando espaço de escuta para as trabalhadoras dentro de um espaço institucional. Mas isso não significa que isso não reverbere para as mulheres que a gente atende, né? Então, essa proposta assistencial já acontece com os alunos da graduação, que consequentemente são alunos que atuam e atendem as pessoas dentro da Santa Casa, os pacientes e os pacientes, né? E para além disso, são os nossos residentes, muitos deles continuam. Então, quer dizer, criamos uma cultura de que a violência tem que ser vista, tem que ser trabalhada e tem que dar suporte dentro da rede para poder enfrentá-la, né, Rita? Então demos assim o início ao lançamento, né, dessa campanha, a campanha aqui cujo nome então Santa Casa SP, dá voz a todas. Rita Zanollo, Maria Fernanda Terra, muito obrigado. Obrigada. Espero que vocês todos tenham gostado da conversa e participem dessa campanha, né, divulgando-a, né, internamente e inclusive também externamente junto a outras instituições. Sim. Porque acho que é esse tipo de campanha que nos ajuda a dar visibilidade e a diminuir justamente, né, o violentômetro, né, em cada um de nós, também na sociedade como um todo. Pessoal, muito obrigado, até a próxima. Obrigada.